Canal do Trabalhador de volta em mais um assunto polêmico. Está em vigência desde o dia 2 de maio desse ano a Lei 12.619, que impõe várias exigências e limitações a todos os motoristas profissionais no Brasil. Conosco para falar sobre a lei, Dr. Luiz Festino, assessor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, CNTT. Bom dia, Dr. Luiz, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. O Brasil inteiro viu nos últimos dias, nas últimas semanas, e alguns experienciaram, o tumulto nas estradas, rodovias, devido ao movimento promovido pelos caminhoneiros contra a fiscalização de trânsito da aplicação dessa lei, O que essa lei traz? Porque a lei é muito mais abrangente do que a mídia divulgou, Não é apenas para o caminhoneiro, é para todos os motoristas profissionais. É para todos os motoristas. Táxi, ônibus. Táxis, ônibus, servidores até públicos. o servidor público, para todos os motoristas. Então, existia muitos projetos de lei separados, ou para o ônibus, ou para o caminhão. E nós conseguimos juntar em uma única lei a regulamentação para todos os motoristas. Porque não existe diferença, A posição, porque a mídia não vendeu bem essa ideia. A posição das confederações, tanto a patronal quanto a dos trabalhadores, é favorável à aplicação da lei, É favorável, inclusive, elaborar o substitutivo do Senado, colaboraram com os senadores e também na Câmara na aprovação da lei do substitutivo. O que aconteceu, até foi um benefício, não um benefício à greve, mas acabou abrindo para a mídia, abrindo para a sociedade. Abriu a discussão, A lei foi aprovada em maio, e sem uma maior discussão, e de uma abrangência muito grande, que vai beneficiar todos. Então, não estou aqui defendendo a greve, mas ela trouxe... Então, serão os benefícios e alguns prejuízos, Sim. No qual, assim, os benefícios seriam a parada para os motoristas de 4 em 4 horas e de meia hora, Não. Quanto tempo seria? Ou depende do... Ela muda, a diferença que está acontecendo é que ela muda tanto a CLT quanto o Código de Trânsito. Então, para os trabalhadores com vínculo empregatício, é a lei no total. Para os trabalhadores autônomos, servidores públicos e demais trabalhadores de forma remunerada, a direção, é o Código de Trânsito. Coisa que não existia. Já existe nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil era somente... Só para a gente entender, o ponto mais polêmico, pelo menos o que a mídia divulgou, e foi objeto da paralisação dos caminhoneiros, seria a questão da jornada, Então, o motorista poderia dirigir 4 horas seguidas, um descanso de meia hora, mais 4 horas, num total de 11 horas diárias. É mais ou menos isso? Não. A jornada, aprovar a jornada de trabalho. Aí nós vamos separar a jornada de trabalho, tempo de direção e tempo de espera. Esclareça para nós, então, isso. Então, jornada de trabalho é até 8 horas. 8 horas de jornada de trabalho. Perfeito. Com o direito a mais 2 horas extras. A jornada normal, É a jornada normal. No máximo 10 horas diárias. O que está na CLT, não teve novidade nenhuma. Só a novidade é que a cada 4 horas, todos esses motoristas são obrigados a parar por meia hora. Fazer um descanso. Para um descanso, para uma refeição, Importante que se diga, doutor Luiz, para a população, que isso não é apenas para a autoproteção do motorista, do caminhoneiro, motorista de ônibus e tudo mais. É para a proteção também dos demais motoristas, as famílias que estão transitando pela rodovia e que às vezes são colhidas por algum motorista sobrecarregado, insônia, que acaba ceifando outras vidas, 42 mil mortes no trânsito no Brasil em 2010. 42 mil. Dessas 42 mil mortes, 25% foi em rodovias. E desses 25%, 30% era com caminhões. Agora, a consequência de um acidente com um caminhão é muito mais fatal, muito mais dolosa para as pessoas, do que um acidente com 2 automóveis, tudo mais. Então, o mesmo um ônibus, onde você tem 40, 50 passageiros. Então, o benefício é para toda a sociedade.
Mas o questionamento, perdão, Pois não. Raul, porque o questionamento que está tendo dos motoristas é porque o GDF vetou a construção de paradas de ponto, né? Para poder descansar. E aí, como que eles vão fazer? Se eles têm que parar de 4 em 4 horas e não tem um ponto para eles, para o descanso, como que eles vão fazer? Não tem como, né? Nem sempre Esse você tem é um posto de gasolina, Pois é. alguma coisa com Então, esse é um conforto dos pontos- e segurança, sobretudo. Esse é um dos pontos polêmicos, né? Que Esse é um dos questionado. pontos que a gente concorda com a paralisação, porque nós entendemos que houve um erro total do governo ao vetar. Ele cumpriu a legislação trabalhista, em que obriga a ter pontos de parada, ter locais para descanso, não somente em rodovia. O motorista aqui do transporte urbano de Brasília, ele também tem que ter direito a um sanitário, ele tem que ter direito a um local para ele tomar uma estrutura, refeição. né? Então a lei, ela é as normas regulamentadoras que já existem desde 1943, não é novidade nenhuma, só que agora ela foi regulamentada para o transporte. E com isso, o governo devia fazer a parte dele. Ele foi obrigado a aprovar o que está já na lei, mas vetou a construção dos pontos de parada, né? Alegando questão a financeira. execuibilidade da lei ficou prejudicada, né? Exatamente. Então, alegando questões financeiras, né? Que não podia jogar o ônus em cima das rodovias privatizadas, porque aumentaria o custo de pedágio. E na questão das rodovias que não privatizadas ainda, não poderia colocar na lei da PPPs, né? Parcerias público-privada, né? Só que o custo é muito maior num acidente. Eu tenho a impressão, doutor, que, pelo que a gente vê nas rodovias, a disputa do mercado que ocorre nas rodovias, se houvesse concessões em quem construir um ponto de descanso, pudesse explorar um bar, um restaurante, até um hotel e tudo Exatamente. mais, certamente seria custeado isso, né? Exatamente. Aumenta. Falta um pouco de inteligência apenas e vontade política, né? Você teria um aumento do emprego nesses pontos de parada, que não é o que se imaginou, não é um simples local para parar, não. A lei é bem clara. O transporte de produto perigoso, ele não iria parar no mesmo local, teria que ter uma área especial. O caminhão que está com produto perigoso não vai ficar Perfeito. na mesma área. Aí a construção de hotel, revenda de automóvel, restaurante, né? Então você geraria emprego. Farmácia, barbeiro, tudo. Toda uma alfaiate, estrutura, né? dentista. E com que Toda uma estrutura por esse e com o veto, né, se torna impossível. Aí nós damos razão, que eu não vou ficar parado com o meu caminhão numa rodovia, Na sombra de uma Correndo perigo, pitangueira, né? né? correndo perigo. Na sombra de uma pitangueira, né? exatamente. Doutor Luiz, eu vi algumas entrevistas de empresários, não sei se representando ou não a Confederação dos Empresários, a CNT, dizendo que a aplicação dessa lei aumentaria em 30% o custo do frete. Isso procede? Procede. Procede. Mas quem é que está mais reclamando? É um embarcador. Hoje, quem mais está fazendo pressão é o grande embarcador, o agronegócio, que tem aquele transporte que o Brasil já não suporta mais. Toda a soja sendo transportada de caminhão. Então não há uma política para a ferrovia, né? Uma política de integração do transporte, e eles querem baratear o custo através do caminhão, obrigando o motorista a trabalhar 40 horas. Eu tenho andado por Minas Gerais, pelo Mato Grosso, por Goiás. Final de semana passada estive no Mato Grosso do Sul e fiz as duas pontas do estado. Fui no sábado a São Gabriel do Oeste e domingo a Ponta Porã, lá no extremo sul, Pedro Juan Cabaleiro, no querido Paraguai. E o que a gente vê nas rodovias, professor, eu acho que o grande custo do frete não é o diesel, não é o pedágio, não é o salário do caminhoneiro, não é o pneu. O grande custo chama-se o desperdício. Porque o que a gente vê de grãos espalhados pela rodovia, a gente vê de algodão voando pela rodovia, quer dizer, a falta de uma condição, um acondicionamento desses produtos e a conjugação que o senhor falou, as hidrovias que não existem hoje e as ferrovias que foram sucateadas, né? Porque todo ano é a mesma notícia, né? Olha, o Porto de Paranaguá está parado. 3 dias de um caminhão parado na rodovia. 3 dias. Chegando até quase Curitiba. Mas todo ano, na época da safra, é a mesma coisa. O que está sendo feito para o ano que vem?
Nada. Esse produto que está no caminhão, muitos se deterioram. Porque a preocupação dos motoristas são de estragar os produtos, por exemplo, alimentos, Exatamente. carnes em geral. Mas ele parado, né? esse Aí produto, como é que faz? Né? Você tem o profissional parado, você tem o caminhão parado e o produto perecendo. Né? Parado. E aí você pega tanto o embarcador quanto o consumidor, o grande consumidor, né? As grandes redes de supermercados, que querem fazer do caminhão o seu depósito. Eles fazem a compra, não tem local de estoque, e esse caminhão fica parado em grandes redes de supermercado, fica parado 3, 4 dias, fazendo o caminhão de depósito, e o motorista parado ali, sem ter condição de trabalho e nem condição de higiene, não tem condição de nada, né? Então, Para um país igual ao Brasil, cujo transporte interno depende ainda quase que 70% do transporte rodoviário, não adianta sermos o maior PIB agrícola do mundo, não adianta sermos o celeiro do mundo, se não tivermos uma logística adequada para transportar essa mercadoria, né? Veja, você falou da logística. Esse é um ponto importantíssimo. Quando hoje, o que nós estamos vendo nas prefeituras? São Paulo, problema do trânsito, o que ele faz? Restringe a circulação do caminhão. Caminhoneiro, exatamente. Agora, se esse caminhão não tem local para parar, ele vai parar das 5 horas da manhã às 5 horas da tarde. Começa a rodar às 10 horas da manhã. Nesse período, ele para onde? Qual o trabalho de logística feito da Prefeitura de São Paulo com os municípios do entorno? Ou com o governo federal ou com o governo estadual? Né? E aí quem acaba sendo punido é o trabalhador. Eu tenho que cumprir uma jornada. Aí meu tempo de direção eu tenho que parar. E não posso parar. Né? Aí a Prefeitura me obriga a parar. Principalmente os autônomos, né? Porque eles correm contra o tempo, né? O autônomo, o grande problema é que ele ganha por frete. Aí eles querem trabalhar 30 horas seguidas, Mas né? nós tínhamos esse problema também com os trabalhadores com um vínculo empregatício, né? As transportadoras também querendo e forçando que ele faça a entrega da carga. Né? Então, tem horário, tem prazo, tem tudo, exatamente. né? Doutor Luiz, a sua entrevista foi maravilhosa, esclareceu os aspectos que nós abordamos aqui hoje. Eu realmente não tinha visto nenhuma entrevista e nenhuma reportagem na TV até hoje. Eu fiquei esclarecido com a sua entrevista e eu queria dizer o seguinte, o afetado direto é o motorista profissional, o afetado direto é o empresário do ramo de transportes, mas no final das contas, todos os trabalhadores do Brasil acabam pagando a conta, porque isso vai refletir no preço do biscoito, no preço do feijão, do arroz, da soja, do óleo, do açúcar que nós compramos no supermercado, né? Correto. Leve o nosso abraço a toda a diretoria da Confederação. Obrigado por seus esclarecimentos e sempre tiver qualquer outra novidade para trazer ao debate, Canal Trabalhador está totalmente à disposição. E eu agradeço porque é uma oportunidade que nós não temos sempre, né? Então é coisa muito difícil colocar a questão de condições de trabalho, né? E vocês passam a ter agora. Muito obrigada, doutor Luiz. E não esquecendo que tem a cartilha também, falando sobre a regulamentação da profissão de motorista. Porque todos os motoristas fazem parte, então tem que saber um pouquinho o que é que ensina e fala sobre todos os motoristas em geral, né? Não especificando, mas sim generalizando, que são todos os motoristas. Então, olhem, dê uma olhadinha na cartilha e aprendam um pouquinho mais como trabalhar melhor e ter uma qualidade de vida bem melhor. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.